Boa noite, amados. Estamos novamente aqui para estudarmos a Palavra de Deus, continuarmos as nossas reflexões no tema do aconselhamento bíblico. Eu agradeço muito ao irmão Alaor, que na semana passada me substituiu aqui. Ele trouxe para nós uma reflexão no Salmo 1, e eu creio que foi muito abençoador para todos nós. Nós vamos dar continuidade aqui a esse grande bloco que nós estamos desenvolvendo ao longo desta pandemia, que são temas do aconselhamento bíblico, e nós terminamos aquela questão que envolvia o desânimo, e hoje nós vamos então começar um novo tema aqui dentro do aconselhamento bíblico. E eu peço a vocês que, especialmente na exposição de hoje, estejam com as suas Bíblias em mãos, porque nós vamos ver vários versículos, e é importante nessa primeira exposição, porque nós vamos estabelecer a base teórica do assunto que nós vamos tratar. Então nós vamos olhar vários versículos na Palavra de Deus e vamos com calma e vamos tentar aproveitar bem esse tempo que nós temos aqui hoje. E antes que nós comecemos então a olhar para a Palavra de Deus, vamos orar. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos ter um tempo de oração agora. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de olhar novamente para a Tua Palavra, que é tão viva, tão eficaz, tão perfeita, que traz iluminação, entendimento, que traz clareza aos nossos corações, convicção, e assim ela nos ajuda a caminhar melhor durante a nossa jornada, durante a nossa peregrinação aqui nessa terra. Ela é apta para nos treinar, nos educar, nos ensinar, nos exortar, e também traz grande conforto ao nosso coração. E eu agradeço por cada oportunidade que o Senhor me dá de compartilhar a Tua Palavra com os meus irmãos. Eu peço a Tua bênção, então, nessa noite, que o Senhor seja conosco, abra o nosso coração, fale conosco através da Tua Palavra e que ela produza em nós todos aqueles frutos que o Senhor deseja ver na nossa vida, no nosso caráter, para a honra e glória do Senhor. Nós oramos assim, submetendo esse desejo do nosso coração ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, no domingo passado, no domingo pela manhã, na minha exposição aqui na Igreja Batista Aliança, nós olhamos para aquelas 3 virtudes cardeais do cristianismo. E foi importante, né, aquele momento. Nós estávamos ali não apenas cultuando o Senhor, mas também celebrando com gratidão as bodas de prata dos nossos irmãos Elton e Patrícia. Hoje nós daremos início a um tema que também é muito importante dentro do aconselhamento bíblico. E nós vamos começar a falar hoje sobre a falta de esperança. E nós vamos começar com uma pergunta. Ela é ligeiramente diferente da pergunta que eu fiz no domingo de manhã, mas ela é a mesma pergunta importante para a gente iniciar esse assunto. Quais são as 3 qualidades de caráter mais importantes na vida cristã? Se nós fizéssemos esta pergunta ao apóstolo Paulo, conforme nós vimos na última exposição no domingo de manhã, a resposta seria bem conhecida. Seria aquela tríade: fé, esperança, amor. Eu quero apenas lembrar algumas passagens, então olhem comigo novamente para 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, o versículo que eu abri o meu sermão no domingo passado. Diz o seguinte: assim permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Efésios, capítulo 1, os versículos 15 a 18.
Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Colossenses, capítulo 1, versículos 4 e 5. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho. 1 Tessalonicenses 1, 3. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E sem dúvida, meus queridos, essas três qualidades são as mais importantes. Se você estudar a Bíblia com cuidado e com sinceridade, você perceberá isso. Destas qualidades fluem todas as demais qualidades da vida cristã. A fé é importante porque ela é o meio pelo qual nós somos salvos. Você está lembrado de Efésios, capítulo 2, versículo 8? Ali nós lemos o seguinte, Efésios 2, 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. E Paulo também nos ensina lá em Romanos que nós fomos justificados pela fé. Agora venha comigo para Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E o autor de Hebreus, ele nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, nós lemos esta verdade. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O amor, por sua vez, também é importante, porque sem ele nós não somos nada. É o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, os versículos 1 a 3. E também o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 5, ele diz o seguinte para Timóteo: o objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. E o apóstolo João, ele vai nos dizer que o amor é uma evidência essencial da nossa fé e da nossa obediência. Agora venha comigo para a primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 7. E aqui o apóstolo João diz o seguinte: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E na sua segunda carta, o apóstolo João nos diz o seguinte, 2 João, aí no capítulo 1, né, só tem um capítulo, 2 João 1,6 diz o seguinte: e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor.
Então esses versículos, eles nos mostram que a fé e o amor, eles são elementos muito importantes na nossa experiência cristã, na nossa vida cristã. Agora, existem muitos sermões a respeito da fé e a respeito do amor. E quanto à esperança? O que a Bíblia tem a dizer sobre a esperança? A Bíblia também fala muito sobre a esperança, mas acontece que nós ouvimos ou que nós lemos muito pouco sobre este assunto. Porém, meus queridos, a Bíblia tem muito a nos dizer sobre a esperança. Por que a esperança é tão importante para o crente? Como eu já disse, a Bíblia menciona a esperança várias vezes, e sempre que a Bíblia faz isso, ela enfatiza um aspecto muito importante da esperança bíblica. E nós vamos começar então a olhar desse ponto de vista, este tema, olhar para as Escrituras Sagradas e ver as diversas ocorrências, não todas elas, mas as diversas ocorrências em que a esperança é mencionada, e sempre nós vamos perceber que ela está associada a algo importante na nossa experiência cristã. Então vamos começar. Por primeiro, a Bíblia diz que a esperança é a âncora de nossa alma. Agora vamos para a carta aos Hebreus, no capítulo 6. E nós vamos ler os versículos 17 a 19, Hebreus 6, 17 a 19. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Então notem que o autor de Hebreus aqui nesta passagem, ele descreve a esperança como sendo a âncora da nossa alma. E irmãos, o que quer dizer isso? A esperança, ela mantém a nossa alma no rumo certo, no caminho certo. A esperança provê para os crentes estabilidade e firmeza em sua experiência cristã. A esperança, ela nos guarda de sermos jogados de um lado para o outro, na área de doutrina, de heresias, na área moral, nas tentações do pecado. Basicamente é isso o que significa ser âncora da nossa alma, é nos deixar na direção correta, é nos conduzir no rumo certo. Em segundo lugar, a Bíblia nos diz que a esperança nos impede de sermos esmagados pela tristeza. Agora notem essa passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Paulo diz o seguinte: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então notem aqui que nesta passagem, e Paulo está falando sobre o arrebatamento da igreja, ele mostra que a esperança, ela nos impede de sermos esmagados pela tristeza. E nós compreendemos muito bem isso que Paulo está falando aqui, porque quando os descrentes, os ímpios, os incrédulos, aqueles que estão longe de Deus, quando eles perdem um ente querido, eles experimentam nos seus corações tristeza, desolação, desespero.
Mas os crentes, quando eles perdem uma pessoa que era muito importante para eles na sua vida, mas que era uma pessoa crente, então eles são consolados pela esperança. Quando nós passamos por circunstâncias angustiantes, nós temos esperança, porque nós sabemos que Deus está fazendo todas as coisas cooperar para o nosso bem. Então notem, a esperança, ela nos impede de sermos esmagados pela tristeza. Em terceiro lugar, a esperança nos dá grande ousadia. Notem essa passagem de 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 12. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Nós podemos ser corajosos em compartilhar o Evangelho. Nós podemos ministrar e servir aos outros por causa da esperança que nós temos. Nós podemos declarar a verdade das Escrituras e podemos fazer isso com ousadia, com segurança, com entusiasmo, mesmo diante de oposições. E isso é possível na nossa vida por causa da esperança que nós temos, e como Paulo diz aqui, 12, portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Em quarto lugar, a esperança resulta em alegria e louvor. Agora mais um texto. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 28. Provérbios 10, 28, nós lemos o seguinte: o que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. Então, a esperança do justo resulta em alegria e louvor, mas os ímpios, eles não têm esperança. E a esperança que eles possuem é uma esperança vazia, ela não resulta em nada. Em quinto lugar, a esperança traz tranquilidade ao justo na hora da morte. Agora um outro texto lá do livro de Salmos, Salmo 16, versículo 9, diz o seguinte: por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. E a palavra traduzida aqui por tranquilo, em uma tradução literal, seria esperança. Ou seja, na hora da morte, o justo sabe que ele repousará em esperança. Em sexto lugar, a esperança bíblica, ela não nos decepciona. Agora, esta passagem de Romanos, capítulo 5, Romanos, capítulo 5, nós vamos ler os versículos 3 a 5. Romanos 5, 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, o apóstolo Paulo diz que nós podemos ter alegria em tempos de tribulação, de provações, de dificuldade por causa da esperança. E ele diz aí que a esperança não nos decepciona. Nós podemos nos alegrar nas provações, porque embora a dor e o sofrimento sejam reais, é em Deus que nós somos fortalecidos e é nele que nós nos gloriamos. Em sétimo lugar,
a esperança nos permite ser pacientes. Agora olhem esse texto de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 5. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Então vejam aqui, Paulo nos mostra que a esperança nos permite ser pacientes, nos permite aguardar com paciência. Nós podemos esperar pacientemente por aquilo que Deus prometeu, porque nós temos confiança, nós temos certeza de que Ele agirá. Em oitavo lugar, a esperança produz obediência. Outro texto, Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 13, Hebreus 11, 13. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E aqui no capítulo 11 desta carta nós temos essa galeria dos heróis da fé. E todos esses heróis da fé, eles obedeceram a Deus porque eles tiveram fé. Sim, isso é verdade. Mas eles também obedeceram a Deus por causa da esperança que eles tinham nas promessas de Deus. O autor aí diz que eles viram-nas, ou seja, eles viram as promessas de longe. E de longe eles as saudaram. E o que significa isso? Esperança. Eles tinham esperança nas promessas de Deus. Em nono lugar, a esperança nos ajuda a negar a nós mesmos. Agora vamos para 2 Coríntios, no capítulo 4, 2 Coríntios 4, e nós vamos ler os versículos 8 a 11. E aqui Paulo escreve: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. A esperança, ela nos ajuda a negar a nós mesmos. E nós já vimos isso aqui na escola bíblica. Durante o seu ministério, o apóstolo Paulo, os seus companheiros, a sua equipe, eles foram afligidos, eles foram perseguidos, abatidos, eles ficaram perplexos, eles estavam constantemente entregues à morte por causa de Jesus. Mas apesar disso, ele escreve o seguinte, você está em 2 Coríntios, agora venha para o capítulo 1, 2 Coríntios 1, 6 e 7, ele diz o seguinte: se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para que a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Paulo negava a si mesmo porque ele tinha esperança que um número maior de pessoas encontrariam sua salvação em Jesus Cristo. Em 10º lugar, a esperança produz piedade. Agora vamos lá para a primeira carta de João, no capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 2 e 3. 1 João 2, 2 e 3.
Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Então o apóstolo João está nos dizendo que a esperança, ela produz piedade. Todo aquele que tem esta esperança do retorno do Senhor purifica-se a si mesmo, diz o apóstolo João. Então notem, a esperança, ela produz pureza, ela produz santidade, ela produz piedade. Em 11º lugar, a esperança é uma fonte de paz e alegria. Agora vamos voltar para Romanos, capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. É um versículo maravilhoso. A esperança é a fonte da nossa paz e da nossa alegria. O transbordamento da esperança em nossos corações nos enche de paz, nos enche de alegria e até de quietude diante do nosso Deus, mesmo quando ao nosso redor as coisas estejam desabando, ruindo, desmoronando. Interiormente nós podemos experimentar grande paz e alegria, e conforto e quietude por causa do transbordamento da esperança em nossos corações. Em 12º lugar, a esperança é fonte de oportunidades evangelísticas. Notem agora esta passagem lá na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então notem aí que a esperança, ela transbordando em nossos corações, como diz o apóstolo Paulo, a esperança, ela é uma fonte de oportunidades evangelísticas. Nós vivemos em um mundo que não tem esperança. É um mundo sem esperança. Os incrédulos, eles não têm esperança. Não existe esperança para os incrédulos. Então, quando eles olham para nós e eles percebem a nossa alegria, e eles percebem a nossa paz, e eles percebem o nosso descanso no Senhor, eles olham para nós, eles percebem então a nossa alegria em meio às tempestades, e eles vão perguntar: como vocês podem ter tal esperança em meio a este cenário? E essa pergunta, meus queridos, é a melhor oportunidade que nós temos para evangelizar. E o apóstolo Pedro, ele diz aí nesta passagem que nós devemos estar sempre prontos para responder a esta pergunta. Mas sabem qual é o problema? Quantas vezes os incrédulos têm nos feito esta pergunta? E se esta pergunta não nos é feita frequentemente, continuamente, será que os incrédulos estão vendo o transbordamento da esperança em nossas vidas? Em 13º lugar, a falta de esperança leva à fraqueza física e espiritual. Então, por último, vamos lá para o livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias. Lamentações 3:18. Por isso digo: meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor.
A falta de esperança nos leva à fraqueza física e espiritual. Aquela pessoa sem esperança, ela perde todo o seu vigor, todo o seu ânimo, ela se entrega à mais completa prostração. Agora, Deus usou uma linguagem muito parecida com esta em relação a Israel. Só que lá, para Israel, ele falou isso de uma forma positiva. Vamos lá para Isaías, no capítulo 57, no versículo 10. Isaías 57, 10. Você se cansou com todos os seus caminhos, mas não quis dizer não há esperança. Você recuperou as forças e por isso não esmoreceu. Então, dito de outra forma, aqui no contexto de Isaías, o povo teve forças para terminar a jornada porque teve esperança. E, meus queridos, eu espero que todos estes versículos que nós olhamos nessa noite nos mostrem que a esperança é uma qualidade que possui muitas características e que possui muitas aplicações na nossa vida e que nos ajuda em diversos aspectos do nosso viver cristão. A esperança é vital para o crente, ela serve de âncora para a nossa alma, ela impede que a tristeza nos esmague, ela nos dá coragem, ela produz em nós alegria e louvor, ela nos ajuda a esperar pacientemente pelo Senhor, ela produz obediência, ela nos capacita a negar a nós mesmos, ela é essencial para produzir em nós piedade e santidade. A esperança resulta em paz e alegria, ela pode abrir grandes oportunidades evangelísticas, ela nos fortalece. Tudo isso significa o seguinte: quando nós estamos fracos em qualquer uma destas áreas, estabilidade, ousadia, alegria, obediência, piedade, esta debilidade ou esta fraqueza pode ser um indicativo de que nos falte esperança bíblica em nossa vida. As nossas lutas muitas vezes são sintomas de um problema maior. Quando crentes estão lutando com fraquezas em qualquer uma destas áreas, este crente provavelmente precisa de próxima exposição. Nós vamos ver o que acontece quando falta esperança. Nós vamos então parar por aqui hoje. Obrigado por sua participação conosco. Que Deus abençoe as nossas vidas e que aplique a sua palavra aos nossos corações e que faça os nossos corações transbordarem de esperança. Vamos orar? Senhor, obrigado por esses momentos passados na Tua presença e na presença da Tua santa palavra. Eu peço que o Senhor a aplique em nossos corações e que o Senhor a faça germinar nas nossas vidas e que a Tua palavra produza aqueles frutos que o Senhor deseja ver na nossa devoção, na nossa piedade, no nosso viver contigo. Especialmente, Senhor, agora que estamos começando a olhar para este assunto tão importante, a esperança bíblica, que o Senhor desenvolva a esperança em nossas almas, no nosso coração, que nós sejamos crentes transbordantes de esperança e que os incrédulos que estão desesperados ao nosso redor, eles possam ver essa esperança em nossas vidas e eles possam pedir para todos nós, teus filhos, qual é a razão da esperança que há em nós. E assim tenhamos grandes e excelentes oportunidades de apresentar o Evangelho, de apresentar o nosso Senhor Jesus Cristo a todos esses que vivem sem Cristo no mundo. É a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por sua participação, Deus abençoe a sua noite, Deus abençoe o restante dessa semana e que a sua palavra frutifique em nossas vidas. Uma abençoada noite a todos.